E aí, galera, tudo certo? Vamos lá. Hoje a gente vai fechar essa questão de funções inorgânicas, tá certo? Com a parte 3, que é um acréscimo à nossa visão de ácidos e bases, tá? É um fato que nós já encerramos as 4 funções inorgânicas, né? A saber, ácidos, bases, sais e óxidos. Porém, dentro de ácidos e bases, nós só tínhamos discutido a teoria de arrênios. E esse acréscimo que a gente vai ter agora, essa parte 3, essa parte extra, é sobre as outras teorias utilizadas para estudar ácidos e bases, beleza? Então, nessa aula de hoje, nós iremos falar sobre as teorias de Bronsted-Lowry e de Lewis. Até o momento, nós já comentamos sobre a teoria de Arrhenius. O que é que a teoria de Arrhenius fala sobre ácidos e bases? Vê se você lembra. Ácido, para a teoria de Arrhenius, né, refere-se a ácido, a substância que em água sofre ionização, liberando o quê? Íons H+. Exatamente. Já as bases, né, dentro da teoria de Arrhenius, o que é que vem a ser uma base? É uma substância que em água dissocia e libera o íon OH-. Show de bola! Mas agora a gente vai transpor essas barreiras, digamos assim, do ácido liberando OH+, da base liberando OH-, e vamos estudar outras duas teorias. A de Bronsted-Lowry, na qual o nosso foco vai ser sobre o próton, sobre a espécie H+, e a teoria de Lewis, na qual nós iremos nos debruçar sobre os pares de elétrons. Show de bola? Então, sem mais delongas, vamos lá falar logo da teoria de Bronsted-Lowry. O que a teoria de Bronsted-Lowry trata? Veja, dentro dessa teoria, a definição de ácido é de substâncias que são doadoras de prótons. E as bases são substâncias receptoras de prótons. E por prótons, nós iremos entender a espécie H+. Show de bola? Então vamos lá. Dentro desse contexto, ácidos são substâncias que doam os prótons, que doam seu H+, que numa expressão química, numa reação, né, vai estar representado lá como uma espécie de, entre aspas, perdeu o H+, tá? Já as bases são as substâncias receptoras do prótons, ou seja, vai ser a espécie que vai ganhar esse H+. Vamos lá dar uma olhada em duas equações para a gente poder tratar especificamente dessa questão, tá? Vamos olhar essa reação 1 aqui à esquerda. Ácido nítrico em água, gerando H3O+, e o ânion NO3-, o ânion nitrato. Beleza? A gente já sabe que dentro da teoria de Arrhenius, o ácido nítrico é um ácido, como o próprio nome já fala, né? Ácido nítrico. Show! Mas vamos ver como a teoria de Bronsted-Lowry ela consegue ampliar os conceitos sem negar o que é dito pela teoria de Arrhenius. Ela apenas abarca uma quantidade de substâncias maiores, tá? Então veja só. O HNO3, o que é que ele gera diretamente nessa reação? O ânion NO3. E a água, por sua vez, se a gente olhasse aí por semelhança, digamos assim, a gente veria que a água transforma-se aí no íon H3O+. Show de bola? Veja só. Olha o que está acontecendo nesse processo, nessa reação HNO3. Olha o que ele está se tornando ao final. Não dá a entender que ele está perdendo o hidrogênio, né? O H+, ou seja, ele está doando o próton. E assim sendo, dentro da teoria de Bronsted-Lowry, você pode classificá-lo como um ácido. Show de bola? Olha a água, por sua vez, H2O. Você percebe aí que no processo ela está ganhando esse próton, ela está recebendo esse H+. E assim como ela é a substância receptora, nós temos a classificação dela como sendo uma base. É importante destacar ainda, tá certo, que há um conceito que vem associado ao ácido base dentro da teoria de Bronsted-Lowry, que é a ideia de par conjugado. Show de bola? O que vem a ser o par conjugado? Veja só, o ácido, na teoria de Bronsted-Lowry, quando ele sofre o processo, sofre a reação ácido-base, né, esse ácido vai gerar uma base conjugada. Como assim? Veja, não tem o ácido HNO3, ele converte-se no ânion nitrato, e esse ânion é chamado de base conjugada. Show? A base, por sua vez, ela gera o ácido conjugado. Então, o ácido gera uma base conjugada, a base gera um ácido conjugado. E a gente pode até interpretar essa ideia de ácido-base conjugados avaliando a reação inversa. Vamos escrever essa reação aí como se ela acontecesse no sentido da direita para a esquerda. Olha, nós teríamos essa reação aqui.
Beleza? Escrevemos aqui ao inverso. Olha só, o H3O+, convertendo-se em água, o ânion nitrato convertendo-se em ácido nítrico. Se você olhasse nesse sentido do processo, você teria o H3O+, né, doando o seu próton, ó, porque ele se converte em água. Então, nós teríamos aqui um ácido, dentro da teoria de Bronsted-Lowry, e o nitrato aqui, ele receberia esse próton, e assim você teria uma classificação com base, ó, base conjugada, ácido conjugado. Sacou o raciocínio aí? Se você olhasse a reação inversa, o comportamento seria de base de ácido. Então é assim, o ácido gera uma base conjugada, a base gera um ácido conjugado. Vamos continuar utilizando essa ideia de Bronsted-Lowry para o próximo exemplo. E agora que eu tenho amônia, o que acontece? Na teoria de Arrhenius, você buga um pouquinho, né? Você fica, nossa, e agora o que é que eu faço? Mas veja, dentro da teoria de Bronsted-Lowry já. Em água, o que é que nós teremos? Ó, o NH3, convertendo-se em NH4+, em íon amônio, e a água gerando o ânion aqui, hidroxilo H-. Olha só, o NH3, o que é que está acontecendo nesse processo? Ele está recebendo um próton, o H+. Então, se ele é receptor, temos uma base. E, por consequência, a espécie que ele gera, né, nós já sabemos, pelo que acabamos de ver, que é um ácido conjugado. Show de bola? A água, por sua vez, como ela está doando o próton, doando o H+, perdendo esse hidrogênio, ela então é o ácido, e a substância que ela gera é a base conjugada. Beleza isso? Isso é o arcabouço teórico, tá? Que você vai precisar para entender o que é um ácido e o que é uma base dentro da teoria de Bronsted-Lowry. Mas na teoria de Lewis, como é que funciona? Veja, na teoria de Lewis, os ácidos são substâncias que recebem pares de elétrons e as bases são substâncias que doam os pares de elétrons. Tá? A gente vai ter aqui uma reação genérica do tipo A mais B gerando AB, tá? Onde A é o ácido de Lewis, B é a base de Lewis, AB é o complexo ácido-base, e a gente vai exemplificar por essa representação aqui abaixo, onde a gente tem BF3 mais o ânion fluoreto, tá? E aí a gente tem essa reação em equilíbrio com o BF4. Show de bola? Aí veja só, o que a gente teria em cada um desses casos? Olha como é que você vai classificar dentro da ideia da teoria de Lewis. Essa espécie fluoreto aqui, ó, vamos enxergar essa reação com as fórmulas estruturais, com estruturas de Lewis e tudo mais, tá? Veja, o fluoreto ele tem par de elétrons isolado. E esse par de elétrons ele vai ser doado, compartilhado, para que seja formada uma ligação, beleza? Como o fluoreto, o ânion fluoreto, foi quem doou o par de elétrons, nós teremos aqui, então, uma base de Lewis. O BF3, por sua vez, ele recebe o par de elétrons advindo do fluoreto para formar essa ligação. E, por sua vez, ele é o ácido de Lewis. Beleza? Então, ó, enquanto lá em Bronsted-Lowry a gente estava falando de próton, né, dessa migração assim, um perdendo, um ganhando o H+, ou se você quiser ver, um doando, outro recebendo o H+. No caso da teoria de Lewis, a gente está falando dos elétrons. Vamos tentar aí mesclar essas duas reações para você ter um entendimento mais amplo do processo. Primeiro, vamos avaliar essa reação dentro da teoria de Bronsted-Lowry. Show de bola? Então veja só, o que é que vamos fazer? Vamos observar aqui o HCl, que participa da reação, né? Gerando o cloreto Cl- e a amônia NH3, gerando o íon amônio NH4+. Então veja o que está acontecendo. O HCl nesse processo, o ácido clorídrico, ele está o quê? Doando o H+, doando o próton, e assim dentro da teoria de Bronsted-Lowry, ele é classificado como um ácido. Show? Consequentemente, o ácido gera o quê? A base conjugada. Não esquece disso, hein? Vamos lá. O NH3, por sua vez, a amônia, ela está o quê? Recebendo o próton, recebendo o H+, e por isso é a base dentro da teoria de Bronsted-Lowry e, consequentemente, forma o quê? O ácido
conjugado. Até aí de boa, beleza, né? Estamos aplicando aí a teoria de Bronsted-Lowry. Mas vamos pensar esse mesmo processo dentro da teoria de Lewis. O que é que teríamos? Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa reação aqui, tá? E vou escrever as fórmulas estruturais desses compostos, tá? O HCl reagindo com NH3. Lembra, o nitrogênio é do grupo 15 da tabela periódica, antiga família 5A, então ele tem 5 elétrons de valência. De maneira que ele forma 3 ligações covalentes simples, uma com cada hidrogênio aí da amônia, e ainda tem um par de elétrons isolado, né? E como produto aí da reação, nós temos a formação do íon amônio, que é o NH4+, não é isso? E o ânion cloreto. Show? Veja, e agora, como é que eu vou classificar dentro da teoria de Lewis? Ó, eu vou até mudar a cor aqui da caneta para a gente estabelecer essa nossa discussão. O que acontece? Veja, vamos olhar primeiro para o NH3. Você vê que o nitrogênio aqui, ele tem um par de elétrons livre, beleza? E é esse par de elétrons que vai ser doado para que forme-se a ligação nitrogênio-hidrogênio. Beleza? Então essa ligação é formada por meio desse par de elétrons que o nitrogênio da amônia doa. Ó, se ele está doando o par de elétrons, então dentro da teoria de Lewis, nós temos uma base. Massa? E no caso do HCl, o que é que acontece? Olha, a partir do momento que essa ligação é formada nitrogênio e hidrogênio, os elétrons, o par de elétrons da ligação hidrogênio-cloro, passam a não mais ser utilizados, não mais ser usados pelo hidrogênio, tá? Afinal de contas, ele compartilha o par de elétrons com quem? Com o nitrogênio. Então, o que é que acontece? Esse par de elétrons é recebido pelo cloro, pelo átomo de cloro, formando, então, o ânion cloreto. Olha o que está acontecendo aqui. Dentro da espécie HCl, o que é que está acontecendo? Uma recepção, digamos assim, né? O cloro ele está recebendo um par de elétrons. E se recebe um par de elétrons dentro da teoria de Lewis, você tem um ácido, beleza? E aí o que é que acontece? Você tem, dentro da teoria de Lewis, a classificação do HCl como ácido e do NH3 como uma base. Show de bola? Percebe, a gente conseguiu classificar o comportamento quanto a ácido e a base dentro de um processo, dentro de uma reação, beleza? Utilizando as duas óticas e elas não são excludentes, tá bom? Alguns pontos que eu queria trazer antes da gente fechar. Primeiro, entender que a teoria de Arrhenius ela é mais limitada, ela compreende uma quantidade de substâncias bem limitada, né? Porque para ser ácido tem que ionizar em água gerando H+, para ser base tem que dissociar em água gerando OH-. Então ela realmente pega um leque menor de substâncias. Tá? A de Bronsted-Lowry ela já é um pouco mais ampla. Só que ela ainda é menor que a de Lewis. Por quê? Porque dentro da teoria de Bronsted-Lowry nós estamos limitados ao próton, ao H+. Então você precisa dessa migração, desse movimento de prótons de espécies doando o H+, e de espécies recebendo o H+, doando próton, recebendo próton, para a gente classificar o comportamento como ácido ou base dentro de uma reação, dentro de um processo. Já a teoria de Lewis ela é bem mais ampla, porque o que ela observa, no caso, é a doação do par de elétrons e o recebimento do par de elétrons, tá? Então, nesse caso, é muito mais amplo, ele não está digamos assim, se limitando por uma espécie especificamente, por um átomo especificamente. Não, ele está falando de elétrons, e aí elétrons você consegue abarcar uma quantidade muito maior de reações. É só você pensar o que a gente acabou de ver no slide anterior, que você tem aí o BF3 recebendo o ânion fluoreto, né? E o resultado dessa reação é o BF4-. Saca? Dentro da teoria de Arrhenius, você classifica essas substâncias como ácidos ou bases? Não. E dentro da teoria de Bronsted-Lowry, você faz essa classificação? Também não, porque você procura o H+, e não encontra, tá? Mas dentro da teoria de Lewis, ela é muito mais ampla, ela consegue estabelecer um comportamento de ácido-base dentro desse processo, como mapeando quem doa e quem recebe o par de elétrons. Porque a partir do momento aí que a gente diz que nesse processo
o par de elétrons do flúor é doado para formar a ligação e que o boro aqui do BF3 recebe esse par de elétrons, aí sim você vai classificar essa espécie como base e essa espécie como ácido, pelo comportamento delas frente ao par de elétrons, quem doa e quem recebe. Tranquilo? Então espero que tenha ficado claro para você aí essas outras duas teorias referentes a ácidos e bases. Qualquer dúvida, você entra em contato, manda um alô, tá certo? Que a gente vai tirar a tua dúvida. Um cheiro e até a próxima!